Guys, vamos ver aqui um iceberg, tá? Dessa vez a gente vai ver aqui um iceberg do Menino Thomas. Menino Thomas, eu gosto muito do canal dele. Só que eu acabava não vendo o vídeo pelo canal dele. Eu via os vídeos dele pelos reacts do Raposito. Que eu gosto de ficar ouvindo o Raposito de fundo quando eu tô fazendo outras coisas. Então a gente vai ver aqui o iceberg das teorias da conspiração. Pra quem tá no YouTube, o link tá na descrição. Pra vocês poderem ir lá no canal dele, deixar o like e se inscrever também. Eu vou aproveitar que eu já me inscrevi ao vivo aqui com vocês. E pra quem tá na Twitch... Tá no fixado agora o link pra vocês poderem... Comando não reconhecido? Ué. Ah, é barra PIN, é verdade. Eu usei o comando errado. Tá aí fixado aí na Twitch pra vocês poderem ver aí o negócio, deixar o like, se inscrever. Enfim, mano, vamos ver o próximo aqui. Deixa eu só abrir o chat que eu... Clicando no OBS eu fechei, né? Creitão da massa, mas o iceberg não é isso não. O iceberg é o iceberg das teorias da conspiração brasileira. Esse aqui vai ser bom. Deixa eu ver, alguma teoria da conspiração brasileira? Tem o ET de Varginha, tem o ET Bilu, tem o cara do Acre. Que mais? Acho que é só essas que eu sei de cabeça, mano. Eu acho que é só essas que eu sei de cabeça. Então bora, mano, bora. Boto cor de rosa com Z. Oxi. Contato com seres de outro planeta. Tá na mão. Uma suposta cidade perdida. O capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra. O cara do Yu-Gi-Oh, mano. O capeta está aqui. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Busquem conhecimento. Nossa, pior que eu não li que tava na tela. Eu ia falar porque eu ia fazer piada, mas tava escrito na tela. Iceberg de teoria das conspiração brasileira. Mano, isso aqui vai ser muito bom, velho. Isso aqui vai ser muito bom. Brasil, A mano! propósito, eu sei que isso vai parecer meio óbvio, mas eu sou obrigado a botar isso no vídeo porque tem muita gente burra. O iceberg literalmente tem teorias da conspiração no nome, então obviamente a maioria das coisas daqui se tratam de apenas especulação, teorias malucas sem provas ou acontecimentos factuais que podem ser interpretados de tal forma que implica uma conspiração maior, que por si não possui provas concretas. Eu confio na minha audiência... Peraí, que vídeo... Peraí, volta aqui um pouquinho. Que é isso aqui, mano? Que é isso aqui, mano? Que é isso aqui, velho? Que é isso aqui, menino Thomas? Os pezão aqui, velho. E provas concretas, eu confio na minha audiência o suficiente pra deixar vocês decidirem quais teorias vocês acham verídicas ou meramente interessantes, e eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Além disso, várias das teorias têm referências políticas, então por favor não tornem os comentários desse vídeo um debate de esquerda versus direita, por favor. Enfim, espero que gostem do vídeo. Então, vocês entenderam, né, guys? 95% das coisas que ele vai falar aqui é tudo falso, mano. Tá bom? 95% das coisas aqui é teoria, teoria da conspiração, é fake news, é tudo mentira. Então, não vamos levar nada disso aqui pra casa, tá bom? Eu tô ligado da CPI de 98, não faço nem ideia que seja. Será que você vai estar aqui? Talvez esteja, hein? Você conhecimento. Camada 1, tá vendo a diferença que faz ter a transição entre as camadas? Tá vendo a diferença? Aí, ó, olha como é que fica melhor, mano. Nossa, menina Thomas, eu te amo. O ET Bilu Ai, começou bem. é um dos casos de extraterrestres mais icônicos do Brasil. Tudo começou na cidade de Corguinho, Mato Grosso do Sul, onde vários moradores passaram a afirmar que estavam vendo luzes, OVNIs e aparições de seres alienígenas. Com isso, um homem chamado Urandir fundou uma organização chamada Projeto Portal, cujo objetivo era pesquisar e catalogar avistamento de OVNIs naquela região. Até que um dia, ao passarem por um matagal de noite, eles avistaram um ser de olhos brilhantes que falava português e se comunicou com eles, esclarecendo que era um alienígena chamado Bilu e que veio à Terra para... Mano, tanto nome pra colocar no alienígena. O nome do ET é Bilu. Mano, eu acho que o ET não seria o nome Bilu, mano. Eu acho que o ET não teria o nome de Bilu, velho.
para espalhar sua mensagem. Convencidos que haviam finalmente encontrado um extraterrestre, o Projeto Portal entrou em contato com a Rede Record para que eles visitassem Tinha que ser com a Record. Tinha que ser com a Record, mano. Na moral, velho, que ódio. Bilu e espalhassem essa evidência de vida alienígena para o Brasil e o resto do mundo. Fernando está pegando Bilu já. Não, não tô te vendo aqui não. Bilu vai ajudar a Na- filmadora. Ah, tá. O objetivo não foca-se na luz física de vocês, então Bilu vai transformar a luz nossa vibracional em uma luz física. Ah, vi. Tô te vendo. Não sabia disso. Caraca, que legal. Mas só a câmera tá vendo, né? Peraí, o que tava escrito ali? Tinha uma coisa escrita aqui em cima. Peraí. Não sabia disso. Caraca. Cara, que legal. Pessoa que acaba de encontrar um alienígena. É uma reação, né, mano? Com certeza é uma reação já feita. Parece aqueles caras no TikTok fazendo vídeo reagindo, que ele só, tipo, coloca o rosto deles do lado, uma foto do rosto deles do lado de um vídeo pra fingir que é um react, mano, só pra eles poderem repostar. Quem ainda acredita em alienígena hoje em dia? Mano, assim, eu sei que alienígena é só teoria da conspiração, mas, tipo assim, é aquilo, se você é o famoso, se você acredita em Deus, você não acredita em alienígena, porque não tem como existir os dois. Mas se você não acredita em Deus, você possivelmente acredita na possibilidade de existir alienígenas. Porque você também tem que acreditar no famoso... Ai, como é que é o nome? É a linha da humanidade? Eu não lembro. Mas é basicamente, tipo... a teoria da evolução tem um negócio que, tipo... Pra uma raça existir, você tem que passar de um ponto de sobrevivência que você sobressai todas as bostas possível do mundo, tá ligado? E é isso. Pra existir uma raça em outro lugar do universo, que é o mesmo caso da gente. A gente passou por essa merda toda, a gente ultrapassou essa linha. Então não é impossível não ter outra raça de animal ou planta ou coisa em outro planeta que não tenha passado por essa linha, sabe? Tipo, tem tanta coisa além da nossa galáxia que se a gente falar, não existe, você tá pegando uma porcentagem muito pequena de probabilidade e descartando ela. Porque mesmo que a chance seja minúscula, existe, tá? É uma possibilidade, não é um sim ou não, é um talvez. Porque esse é um talvez infinito. Então, tipo assim, em outro planeta, muito distante daqui, pode não ter humanos, mas animais podem ter. Animais, vírus e outras coisas que surgem da matéria. Então, quando a gente fala alienígena, não necessariamente quer dizer humano, um ser inteligente. A gente tá falando de um ser vivo de outro planeta. Ah, que legal. Mas só a câmera tá vendo, a gente não tá vendo, não. a gente queria te ver. Você tá agachado, Bilu? Eu É. estou muito parecido com vocês. Sim, Bilu. Desligar o rádio? Tá, vou desligar. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. A reportagem Tinha um cara... Ai, mano, deixa eu contar uma história pra vocês, velho. Tinha, porque ele morreu. Mas, nossa, ele morreu do jeito triste ainda. Eu vou falar como ele morreu depois. Mas tinha um cara na minha cidade que ele acreditava de pé firme no chão em alienígena. Não só ele acreditava em alienígena, como ele disse que foi abduzido uma vez. Ai, ele acreditava muito feio que tinha alienígena, que ele foi abduzido, mano. Aí, tipo, velho. Era uma das figuras da minha cidade. Aí, o que eu falei, né? Ele morreu. Como é que ele morreu? Ele caiu num buraco no meio do terreno dele. Ele mora na roça, então não tinha ninguém, mesmo se ele gritasse o mais alto possível, ninguém ia escutar. Ele caiu de cabeça no buraco, não conseguiu sair. Ele ficou tanto tempo de cabeça pra baixo que ele morreu. Mas é aquilo, né? O problemas de se morar sozinho na roça. Você não tem nenhum outro ser humano pra te ajudar. Como é que acharam ele? Viram o cachorro dele descansando na casa dele com a boca vermelha. Ele morreu, o cachorro não tinha comida, começou a comer o corpo dele. A reportagem sobre o ET Bilu alcançou recordes de audiência e se tornou uma sensação na Olha, pra evitar o flag, mano. A tela toda torta. internet. Contudo, existem também incrédulos que questionam a veracidade do ET Bilu, dizendo que ele se tratava meramente de um homem de capacete agachado no... Eu sei que essa imagem tá muito desgraçada de ruim. Nossa, tipo...
tá toda pipocada, mas será que hoje em dia não dá pra, tipo, dar um enhance nessa imagem e ver o que tinha atrás dessa escuridão, não? Tem tanta tecnologia hoje em dia, mano. Caiu num buraco de 2 blocos de bedrock, exatamente, vizinha. Quando que um ET iria vir pra Terra já sabendo falar português, falando para as pessoas buscarem conhecimento, sendo que poderia ter qualquer coisa mais interessante pra eles fazerem na Terra? Eu acho mais plausível ver um ET na Terra aprender português do que acreditar naqueles americanos dos Estados Unidos que acham que eles vão lá só pra sequestrar vaca. Eu acho bem mais plausível. No matagal, a gente vê aqui... Quem estava naquele matagal? Carlinhos ou ET Bilu? Tem uma estrutura aqui em cima que parece um capacete ao contrário ou algo assim. Talvez um capacete um pouco maior, né? Mas que isso tivesse colocado em cima da cabeça dessa pessoa que a gente vê de óculos. Caraca, eles conseguiram aumentar a imagem. Mano, será que hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, será que não consegue melhorar essa imagem, não, mano? Porque naquela época, isso é 2000 e pouquinho, mano. Aqui a gente pode delinear o rosto em vermelho, em azul o óculos. Nossa, eu tava achando que o olho era aqui. Mas não, o olho é aqui, ó. Caraca. E depois aquela estrutura de cima, onde as setas ali apontam que seriam os olhos, que na verdade são 2 pequenos focos de luz. O caso Celso Daniel é um dos casos mais controversos da história brasileira e o centro de diversas teorias famosas. A história é que em janeiro de 2002, o prefeito da cidade paulista de Santo André, Celso Daniel, do Partido dos Trabalhadores, foi perseguido por uma quadrilha após jantar em um restaurante com seu assessor, Sérgio Gomes. É político que morreu, provavelmente. Mais conhecido como Sombra. Após o carro onde Celso e Sombra serem encurralado e alvejado por tiros... Eu acho muito a estética e filmagem antiga, tá? Tá vendo essa imagem? Essa imagem é antiga, tipo, é de câmera antiga. Eu acho muito a estética filmagem assim, mano. É muito bonito. Os bandidos sequestraram Celso, mas deixaram Sombra ileso no local, que então chamou a polícia. No dia seguinte, o corpo de Celso foi encontrado e os membros da quadrilha foram presos. De acordo com o relatório oficial da Polícia Federal, Celso Daniel foi sequestrado por engano e o crime não foi premeditado. A quadrilha responsável pelo crime eram sequestradores relâmpago, cujo modus operandi se resumia em patrulhar por bairros nobres procurando carros importados, assumindo que o dono de um carro importado seria rico e que, quando sequestrado, poderia pagar um grande valor de resgate. A quadrilha perseguiu o Celso Daniel por conta de seu carro, mas ao perceberem que ele se tratava de um prefeito, decidiram matá-lo, pois ele era um peixe grande demais. Contudo, essa versão oficial dos fatos não foi aceita pelo público e nem pela família de Celso Daniel, que creem no fato do crime ter sido sim premeditado e que alguém havia mandado matar o prefeito. Primeiramente, 2 testemunhas do incidente foram assassinadas nos 2 meses posteriores. Um funcionário do serviço funerário... Tá, aí já fica meio... Eita, será? Porque não faz sentido essa coincidência deles serem assassinados depois. Os caras sabiam de alguma coisa. Pô, mano, na moral, véio, se você é testemunho de um bagulho muito, muito bizarro, grava tudo que você sabe. Não sei se você manja, mas no Correios dá pra você programar uma entrega de um objeto. Você pode mandar o bagulho pra ser entregue numa data específica. Você pode programar uma entrega pra ser feita tipo daqui a 6 meses na sua casa, sabe? Então, faça isso. Funerário que recolheu o corpo de Celso Daniel e foi o primeiro a reconhecer o rosto do prefeito, também foi assassinado. O líder da quadrilha que sequestrou o Celso Daniel foi assassinado na prisão. O homem que dividia a cela com o líder da quadrilha também foi assassinado. Que isso? Não para de morrer gente, mano. Tem 1 minuto que o cara tá falando de gente e todo mundo tá morrendo. Que isso, véi? O investigador que ligou para o líder da quadrilha na véspera do incidente também foi assassinado. Mano, o cara queria ter certeza que não ia ter um santo vivo pra contar a história mesmo, viu? Que isso? E um médico chamado Carlos Printes
foi assassinado após emitir um laudo que indicava que Celso Daniel havia sido torturado antes de morrer, inclusive divulgando isso em uma entrevista com Jô Soares, que fez apenas alguns dias antes de ser morto. Outras coisas que apontam para uma possível conspiração é o fato que Celso Daniel estava envolvido em um grande esquema de corrupção do Partido dos Trabalhadores, onde prefeituras do PT foram acusadas de realizar contratos com empresas privadas, e em troca, os donos dessas empresas deveriam pagar uma propina ao partido, que então usava desse dinheiro ilícito para bancar suas campanhas. De acordo com um dos homens que conhecia é por isso que ele falou, deu aviso no começo do vídeo. Ele disse que ele havia sido contratado para realizar um crime de, entre aspas, queima de arquivo de um peixe grande. E o irmão de Celso Daniel afirmou que Celso tinha consigo um dossiê com o propósito de denunciar aquele esquema de Caixa 2 e delatar contra o PT. Mas até hoje, a versão oficial continua sendo a que Celso Daniel foi morto por acaso. Em 28 de... Não, faz sentido o que o menino Thomas falou no começo. Faz sentido, é porque envolve lado político, tá? Eu entendo agora o que ele falou no negócio. Mano, os caras queimaram todos os arquivos mesmo. Que isso, mano? Ai, mataram fulano, mataram ciclano, mataram Beltrano. Que isso, velho? Mataram todo mundo, mano. O homem das máscaras de chumbo. Eita, pega. De agosto de 1966, os corpos de Miguel Viana e Manuel Cruz foram encontrados em um morro. Os dois homens eram técnicos de eletrônica, estavam vestidos formalmente e usando máscaras de chumbo cobertas por uma película de plástico. Ao lado dos cadáveres também foi encontrado um pedaço de papel que continha essas anotações: 16h30, está local determinado. 18h30, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Os corpos já em decomposição foram levados ao IML, que não encontrou nenhum sinal de envenenamento, violência, drogas e sequer uma única causa de morte aparente, como se eles simplesmente tivessem morrido de forma espontânea. Investigadores descobriram que Miguel e Manuel faziam parte de um grupo de pesquisas científicas e espiritualistas, e em suas possessões foram encontradas diversas publicações relacionadas ao esoterismo e contato com espíritos. Uma mulher que morava num lugar próximo de onde os corpos foram encontrados foi entrevistada por uma revista, e eles afirmaram que testemunharam um, entre aspas, objeto voador bem grande, arredondado, com tons de laranja e um círculo vermelho brilhante em sua volta. Que isso, mano? É Dandadan? É espírito? É ET? Sobrevoando o morro antes de desaparecer. Curiosamente, a família afirmou que viram isso no dia 17 e por volta das 19 horas, o que confere com o dia e horário estimados da morte dos rapazes de acordo com o IML. Até hoje não existe nenhuma explicação oficial para a morte dos rapazes, embora teoriza-se que os dois estavam tentando entrar em contato com seres extraterrestres e as máscaras de chumbo tinham o propósito de protegê-los da radiação. Se isso for verdade, parece que eles conseguiram. A Agência Brasileira de... Mano... É plot de Dandadan, essa orgulho, velho. Os caras é cientista espiritual, estavam tentando entrar em contato com espírito, e no outro tá tentando entrar com alien, mano. É Dandadan, velho. Que merda é? Mano, o criador de Dandadan se baseou nesse caso aí pra fazer Dandadan, velho. Certeza, pô. De Inteligência, ou ABIN, é uma agência do governo cujo propósito oficial é identificar oportunidades... A galera fala que a ABIN é a CIA brasileira. Ou os Homens de Preto brasileiro também. De interesse para o país, defender a soberania nacional e investigar ameaças reais e potenciais ao Brasil. Como ela se trata de uma agência de inteligência semelhante à CIA dos Estados Unidos ou a MI6 do Reino Unido, os detalhes de suas operações são mantidos em sigilo e fora do conhecimento do público, o que gera muita especulação sobre a atuação dessa agência, que serve como base para algumas teorias de conspiração na internet. Algumas dessas teorias afirmam que a ABIN espiona oponentes do governo, se infiltram em grupos dissidentes na internet
criam seus próprios grupos dissidentes falsos para atrair possíveis extremistas, realizam ataques false flag no Brasil ou até mesmo operam em território estrangeiro de forma irregular para coletar informações ou realizar operações secretas que sejam de benefício ao governo brasileiro. Também fala-se de passagem que a ABIN é a sucessora da SNI, que serviu como a polícia secreta do regime militar, e após a dissolução da SNI, vários de seus integrantes simplesmente passaram a trabalhar na ABIN. Uma teoria de conspiração / lenda urbana que existe sobre Brasília é que existe uma grande rede de... Não, antes da gente ir pro esse aqui, velho, pera aí. Volta aqui no bagulho da ABIN. Mano, os caras é praticamente o bagulho lá da Rússia, né? A agência secreta da Rússia lá, que saem colocando o agente secreto deles no meio de todo mundo, tá ligado? Pra obter informação pro Putin, mano. Que é isso, velho? Só que eu acho que o Brasil não daria muito certo, não, mano. A gente, como brasileiro, a gente ia acabar se entregando sem querer. Túnel subterrâneo no Palácio do Planalto. Ah, isso daí é tipo os túneis subterrâneos da Casa Branca. O que existe sobre Brasília é que existe uma grande rede de túneis subterrâneos na cidade que conectam o Palácio do Planalto com outros edifícios do governo e pontos estratégicos como quartéis e aeroportos. De acordo com a lenda, esses túneis foram criados logo na construção de Brasília a mando do próprio JK, devido à crescente tensão entre o executivo e o exército. Então, temendo um golpe de estado ou tentativa de assassinato, Juscelino ordenou a criação desses túneis para servirem como rotas escapatórias secretas para o presidente e membros cruciais do governo e Congresso. Em 2024, foram circulados vídeos que afirmavam que a Polícia Federal havia encontrado túneis e câmeras secretas subterrâneas em Brasília, embora esses vídeos seriam ditos como falso por sites de checagem. No começo dos... Mano. Baralho do diabo! Yu-Gi-Oh! Aí. Mano. Mano, esses túneis aí do Juscelino Kubitschek, pelo jeito, não deu certo, né, mano? Não é ele que foi assassinado? Deixa eu conferir aqui pra ver se não tô falando bosta, mas eu acho que foi ele, né? Qual foi a causa da morte de Juscelino Kubitschek? Ele morreu em um acidente? Não, foi um acidente. É teoria da conspiração que foi assassinato. É verdade. Record de novo, não, estamos usando padrão, mano. Sempre esses bagulhos sensacionalistas de teoria da conspiração é tudo da Record. Tudo da Record. Nos anos 2000... a franquia Yu-Gi-Oh! Chegou no Brasil, na moral, acompanhado de um desenho animado, merchandise e, é claro, o jogo de cartas. Falando um negócio pra vocês, mano. O bagulho desse maluco aí que ele vai falar é sacanagem. Eu vou entrar em detalhes depois, mas esse aqui foi tipo assim, briga de emissora. Eu vou entrar em detalhes depois, mas vamos ver isso aqui, que eu vou falar depois. A franquia se tornou bem popular no Brasil quase que instantaneamente, mas também causou uma grande controvérsia por conta da circulação de uma teoria que afirmava que o jogo se tratava de um jogo satânico. O chamado Baralho do Diabo era descrito como um jogo onde crianças eram ensinadas a invocarem demônios e feitiçaria para matar o adversário, com mensagens subliminares e símbolos que guiavam a criança ao ocultismo. Essa narrativa foi repercutida pela grande mídia da época e vários pais preocupados proibiam seus filhos de jogar o jogo e assistir o desenho. Na televisão, o apresentador Gilberto Barros dedicou uma matéria em seu programa para expor e denunciar o Baralho do Diabo. Essa matéria acabou virando Lost Media e após entrarem em contato com a Band, a emissora supostamente pediu um pagamento de mais de R$100 mil para que as imagens fossem publicadas. De qualquer maneira, a reportagem foi encontrada de graça após alguém simplesmente perceber que outra pessoa aleatória já tinha postado ela no YouTube vários anos atrás. Algumas pessoas escreveram e-mails dizendo que eu exagerei. Eu não sabia dos R$100 mil, mas eu sabia que eles tinham cobrado pra postar. Que não é bem assim. Quando é assim, eu prefiro pecar por excesso. Quando a fórmula é essa, eu prefiro pecar por excesso. Eu volto a perguntar: como é que não é bem assim? Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio. O capeta está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho
pra realizar magia negra. Alguém que manja de Yu-Gi-Oh! Sabe que carta horrorosa que é essa que ele tá na mão? Porque eu não faço ideia. Mas é o bicho feio, doido. Eu prefiro as cartinhas novas que tem menina de anime bonitinha. Como é que eu não exagerei? Como é que eu exagerei? Aliás, você que disse que eu exagerei, tem um filho. Tem um filho. Tem um filho! Governo japonês, depois de ver que teve mais baixa de natalidade. Veja o seu filho brincando com essas cartas. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. E pensar que tudo isso não teria acontecido se o cara tivesse falado, se o molequezinho tivesse parado 2 minutinhos de ver a televisão e falado: oi, tio Gilberto, como é que você tá? Você tá bem? Pior que é mesmo, tô falando, véi. Se não fosse o moleque para 2 minutinhos pra cumprimentar, mano, o moleque tava muito concentrado, véio. Ele tava muito concentrado no Yugi. Ele só queria ver o Yugi, botar o Exódia na mesa, mano. O cara fez esse escândalo só porque o moleque não cumprimentou ele. Então, mano. E aí, Nicolas, como é que você tá, cara? Tudo tranquilo? Crianças de 2 anos e meio. Eu não sabia nem... Mano, quem vai saber ler com 2 anos e meio? O pior que é aqueles de 2 anos e meio, mano. 2 anos e meio, o moleque tava vendo desenho. É claro que ele não vai olhar pra tu, mano. O moleque tá chapado de serotonina, olhando pra tela da TV, mano. O bagulho brilhando, colorido, bonito. Os caras gritando. É aqui, eu invoco. Tá ligado? Mano, é claro que ela não vai dar atenção, mano. É uma criança. Mas não. É óbvio que esse cara tem razão. A justificativa é de que é apenas uma brincadeira. É uma brincadeira, mano. É literal um brinquedo. Desenho japonês pra criança só serve pra vender brinquedo. Criança, quando começa com qualquer bagulho imbecil, ela fica vridada. Isso é normal com o desenho. O jogo é... Exato, mano. Exato, velho. Leão, é um jogo. Milhões de crianças brasileiras estão sendo viciadas viciadas da vara da infância e juventude. Viciadas, iludidas, hipnotizadas por essa palhaçada. Se eu colocar um Chaves na frente de uma criança, ela vai fazer a mesma coisa. Se eu colocar a Turma da Mônica, a criança de 2 anos e meio vai fazer a mesma coisa. Qual que é o problema do Yu-Gi-Oh, Gilberto Barros? Qual que é o problema? Por essa indecência, por essa figura de mau gosto ou figuras de mau gosto. De maus gosto? Pera lá. Brincadeira apenas inocente, não. Brincadeiras que induzem à violência. Caraca, mano, mas não induz a violência, velho. Cadê a violência num carteado? Eu vejo o cara se matando mais no truco do que no Yu-Gi-Oh, mano. Brincadeiras que ensinam como bater, como matar. Onde isso, velho? Controvérsias semelhantes também aconteceram com os jogos Magic the Gathering, Dungeons and Dragons e Pokémon, onde esses jogos também eram acusados de incentivar a violência e satanismo para crianças. Contudo, a polêmica do Yu-Gi-Oh! Foi maior que todas elas de longe e severamente afetou a popularidade da franquia no país. Mano, vamos lá, coisas que eu falei que eu ia falar. Essa treta do Gilberto Barros com Yu-Gi-Oh! Eu vou contar o contexto pra você, que tem contexto por trás. Primeiro, ele queria fazer audiência, obviamente, né? Mas segundo, tem um motivo maior. Yu-Gi-Oh! O desenho tinha acabado de ser comprado pela Globo e tava fazendo um sucesso. Nossa, tava lotando a TV Globinho de ponto, mano. Nossa, a TV Globinho tava cheia de audiência, mano. É aquilo, né? Pra roubar a audiência de alguém, você tem 2 opções: trazer algo melhor no mesmo horário ou fazer com que as pessoas não assistam por pressão social. No caso, o Gilberto Barros usou a segunda opção, que é chamar o desenho de desenho do capeta. E aquilo, com o programa do Gilberto Barros não bate com o horário da TV Globinho, e os pais, ele passava num canal de crente, porque sim, é canal de crente, que tinha culto no meio do programa, no meio da programação do bagulho.
Então, assim, é fácil manipular demais. É muito fácil manipular. Inclusive, um fun fact aí pra vocês. O meu primeiro contato com RPG foi a minha mãe falando que se um dia me chamarem para jogar um tal de RPG, eu nunca aceitar, porque aparentemente alguém que jogou RPG levou o jogo tão a sério que mataram uma pessoa. É uma reportagem de antes de 2010, foi antes de 2010, mano, mas tipo, velho... Que ridículo, mano, que ridículo. Deixa eu tomar água. Mas é a culpa do jogo? Assim, é aquilo, mano. A irresponsabilidade... A responsabilidade sobre o meu filho ser uma pessoa ruim, claro que é do joguinho que tá jogando, e não minha, por ter deixado ele ter contato com o bagulho que ele não deve antes da hora. E esse bagulho do RPG, inclusive, foi pessoa de 18 anos, foi tudo adulto. Não é nem responsabilidade de criança, não, é só adulto fazendo merda mesmo. Ou Mind8 é uma agência de influenciadores fundada em... Nossa, ele vai falar disso! Nossa, mano! 2017, que serve como uma mediadora entre influencers digitais e empresas publicitárias. A maioria das mais de 400 contas ligadas à Mind se tratam de páginas de fofoca, com a maior delas sendo a Choquei. E juntas, essas páginas possuem mais de 171 milhões de seguidores. 7 a cada 10 pessoas na internet brasileira seguem alguma conta agenciada pela Mind. Surgiu-se teorias que a Mind também exigia que as contas associadas a ela replicassem postagens ordenadas pelos superiores da agência, com o objetivo de artificialmente promover certos artistas e influenciadores. A agência respondeu afirmando que isso é mentira e que todos seus influenciadores postam conforme seu desejo próprio. Contudo, o jornal Núcleo realizou uma pesquisa afirmando que 47% de todas as postagens feitas por contas associadas da Mind eram de fato repetidas ou com apenas leves alterações. Essa teoria ficou ainda mais feia quando diversas páginas de fofocas associadas à Mind publicaram... Nossa, essa história não, véi. Ai, eu fico tão triste quando eu lembro disso, mano. Que é literalmente página de fofoca matando uma pessoa, mano. Ah, véi. Uma notícia afirmando que uma menina chamada Jéssica Canedo estava paquerando com o Whindersson Nunes. A garota foi ridicularizada, perseguida, desenvolveu uma depressão e acabou cometendo suicídio, sendo que no fim, aquela notícia era completamente falsa e os perfis da Mind simplesmente republicaram aquilo que era uma print fraudada, puramente por engajamento, causando a morte de uma menina inocente. Ai, velho, essa história é tão triste, mano, na moral, velho. Tipo, foi nesse dia que muita gente na internet percebeu o poder que essas páginas têm, mano. Porque olha isso, mano, uma pessoa morreu. Uma pessoa tem que morrer pra galera começar a enxergar, velho. E o que me deu raiva foi o Daniel Pênis. E politizando essa história. Mano, demais, velho. Nossa, mano. Ai, que ódio do Daniel Penin, mano. Nossa, velho. Em 2022, as páginas da Mind passaram a publicar propagandas políticas favorecendo o PT e o candidato Lula. E também injuriando seus oponentes políticos, como o Bolsonaro e Ciro Gomes. Surgiu-se então a teoria que a Mind estava sendo manipulada pelo PT para divulgar essas informações devido... E o PT? E o Lula? Oxe, porque eu tô aqui embaixo. E o Lula? Aquele meme de Kamen Rider? Não é Kamen Rider. É Super Sentai, de toda forma. As excessivas propagandas, ao fato de uma das fundadoras da agência ser filha de um ex-ministro do Lula e de ter recebido quase R$500 mil em contratos com o governo na época do governo Dilma. Mano? Uma teoria de conspiração que vai mais longe ainda afirma que a perseguição injusta contra a Jéssica foi feita por pedido do PT. Oxi! Por quê? Por quê? Mano! Visto que uma notícia falsa divulgada em grande escala contra uma menina inocente seria favorável para a pauta de regulamentação das redes sociais que Lula estava tentando passar no Congresso, visto que o de Jéssica coincidiu com a criação do PL da censura, que acabou sendo engavetado. Também passou a ser especulado que a Mind... Mano, os caras pra inventar a história eles se esforçam, né, véi? Putz grilão! Estava sendo influenciada por empresas e agências estrangeiras como a BlackRock ou a USAID,
com o objetivo de divulgar narrativas que favoreciam essas partes. O Chupacu de Goianinha. Esse aqui eu tava esperando. Esse aqui eu não tava esperando, não. É um criptídeo brasileiro que passou a ser avistado por moradores da cidade de Goianinha. É um criptídeo. Eu nem ferrando, velho. Que é isso, mano? Rio Grande do Norte. Essa criatura era descrita como extremamente alta, pálida e Olha isso aqui, mano. Guia, semelhante a um alienígena. Este ser era dito pela população como agressivo e invadia as casas de suas vítimas de noite para realizar um ato de sucção na cavidade anal. Mano, eu não sei o que me impressiona mais. Isso tá na lista ou a naturalidade que o menino Thomas tá falando, velho? Das vítimas, o que as inseria em um breve estado de coma. Isso aqui, mano. Um animal misterioso está assombrando um bairro em Búzios. Segundo moradores, seria uma espécie de animal humano que tem SCP, direto do Brasil, exato, mano. Cavidade anal é um negócio muito chique. É o nome científico, né? É o nome técnico do bagulho. Tem fetiches sexuais. O bairro Boa Vista, em Búzios, nunca mais foi o mesmo. Todos os dias... Búzios? Búzios não é aquele lugar do Felipe Smith, mano? Os moradores voltam para suas casas mais cedo para não passar pelo sufoco da noite. Um animal estaria assombrando o bairro. Tá sendo muito difícil. Ontem de madrugada foi um maior susto. Eu acordei com uma menina gritando aqui na rua, gritando. Tadinha, teve o cu chupado. Foi um terror, um terror. E à noite ninguém mais anda sozinho no bairro. O animal chamado... Quantos reais você acha que o cara pagou pra aquela mulher falar isso, mano? Eu acho que uns 100, velho. pelos moradores de Chupacu, ataca as vítimas pelo ânus, tira a alma delas e as deixam desacordadas por algumas horas. Que isso, velho? Pegar a alma emprestada pelo cu. Ai, que história ridícula é essa, mano? Apareceu na TV, mano. Segundo o relato de uma das vítimas que preferiu não se identificar, o caso está ficando sério. Tinha acabado de descer da van, né? A van da... Ô, se um dia aí vocês forem pra Goianinha ou região, costa pra parede, fi. E quando não puder, mão na frente da bunda, tá? Vila Verde, fui andando na rua, aí ele me pegou por trás. Ele quem? O Chupacu. E o misterioso animal já teria atacado cerca de 37 vítimas no bairro e é pedido uma atenção maior no caso, que está sendo investigado pela equipe do Scooby-Doo. A qualquer momento daremos mais informações. Equipe Rihanna, do Scooby-Doo. é com você. Em Goianinha, relatos do Chupacu gradualmente caíram até cessarem em 2023, quando o Chupacu foi baleado e morto em uma troca de tiros com a polícia militar. Então tá safe, mano. Tá safe, andar pra lá ou tem mais? O problema é se tiver mais, mano. A transição entre as camadas. Ai, que maravilha. Eu te amo, menino Thomas. Eu te amo, velho. Camada 2. Águas rasas. Operações psicológicas, ou PSYOPs, são operações ou séries de eventos artificialmente orquestrados com o objetivo de manipular as massas ou algum grupo específico. Nossa, essa daqui é daquelas, tipo assim... Essa aqui é aquelas teorias da galera que usa chapéu de alumínio, mano. Putz grila, véi. PSYOPs são frequentemente usadas em guerras para desmoralizar o inimigo, ou conseguir a colaboração de um povo sendo conquistado, mas também foram utilizadas em contextos pacíficos ou até mesmo contra a população do próprio país do perpetuador da PSYOP. Todo país tem as suas PSYOPs, mano. Todo país tem as suas PSYOPs. Todos. Todo país tem a sua versão. Tem até religiões que tem algumas.
Tem uma mina da minha cidade que ela é professora e ela acredita com todas as suas forças na teoria da conspiração do Blue Beam. O que é a teoria da conspiração do Blue Beam? Em algum certo momento, o governo, acho que dos Estados Unidos, vai acionar um satélites, no plural, que vai projetar a imagem de cada deus em cima do seu país, no seu país. Por exemplo, aqui no Brasil, a maior parte das religiões são cristãs, então vai ser Jesus Cristo. Aí lá na África vai ser um deus africano. Aí na Índia vai ser... Qual é o nome do deus da Índia? Esqueci. Mas na China vai ser o Buda, por exemplo. Sabe? Então, tipo assim, eles vão projetar isso daí. Todo mundo vai começar a acreditar que o seu Deus é real por causa dessa projeção. Vai rolar uma guerra religiosa por causa disso. E depois disso vai ter o Armagedon, que o Deus verdadeiro vai falar: não, sou eu que existo. Ela acredita nisso com todas as chances, mano. A gente vai projetar uma vaca. É verdade, né? A vaca é divina lá, né? Com o objetivo de promover uma narrativa, ideologia ou agenda que é favorável ao governo. Psyops são frequentemente mencionadas em teorias da conspiração, onde é afirmado que algum evento específico foi orquestrado por algum governo, agência estrangeira ou corporação para favorecer alguma narrativa que seja favorável a ela. Outra teoria afirma que o recente boom da indústria de inteligência artificial é também uma psyop de algum governo ou sociedade secreta, com o objetivo de inundar a internet com conteúdo gerado por IA. Dessa forma, o público ficaria paranoico com o que pode ser IA ou não, o que não apenas afeta coisas como ilustrações ou desenhos, mas também a própria segurança de qualquer indivíduo, visto que a IA é capaz de, em teoria, fabricar uma evidência falsa de alguma pessoa inocente cometendo um crime ou realizando qualquer ato que possa resultar em uma perda de sua reputação. Mano? Com o público paranoico e com medo das IAs, governos pelo mundo teriam o apoio para regulamentar a internet e efetivamente ilegalizar o anonimato, sobre a pretensão de provar que cada conta possui um ser humano por trás dela e não uma IA. E dessa forma, grupos dissidentes, opositores do governo ou sites de denúncia e vazamentos como a Wikileaks não poderiam mais existir na internet, visto que estes dependem do anonimato para existir. Também existem teorias que Véi, isso é muita viagem, mano. Isso é muita viagem, véi. Tipo, Psyops é um bagulho viajado pra caraca, véi. O medo de perder o anonimato, esse é o medo. Mano, tipo, poxa, véi. Seu anonimato é tão importante assim, mano. Você, José da Silva Vieira, que mora no interior de Minas Gerais, que tá aí pelo seu WhatsApp, tá ligado? É tão importante assim? O Lula vai ficar feliz se ele souber de você, o Bolsonaro? Por favor, né? Vai mudar nada na tua vida, véio. E outra, mesmo que as pessoas sejam anônimas, o anonimato ainda vai existir, velho. O que mais tem na internet hoje em dia é jeito de se manter anônimo. Você tu literalmente acabou de falar o nome completo do meu pai sem querer. Nada, tá falando, velho. Que o próprio governo brasileiro realizou psyops para favorecer sua agenda, ou que o Brasil foi vítima de psyops por parte dos Estados Unidos. Nossa, essa é a mais comum, mano. Toda vez que alguma merda envolve os Estados Unidos, é isso aí, velho. Para garantir a vitória de candidatos favoráveis aos Yankees. Eduardo Campos foi o governador de Pernambuco e candidato para a presidência em 2014. Ele era afiliado ao PSB. Sua vice era Marina Silva e estava... Já sabemos que ele perdeu. Não porque, tipo, realmente ele não foi eleito, mas porque a Marina Silva tava como vice. Colocado em terceiro lugar nas pesquisas. Eu acho que se a Marina Silva entrar em algum cargo de presidência, eu acho que o mundo acaba, mano. O planeta implode no mesmo dia, velho. Em 13 de agosto de 2014... o avião jato de Campos sofreu um acidente que matou todos os tripulantes, incluindo o candidato. Marina Silva era para estar entre a tripulação também, mas afirmou que sua intuição disse para ela não entrar na aeronave naquele dia. Esse é o tipo de pessoa que falaria que eu recebi o sinal de Deus. Pior que foi meio susto. Será que a teoria da conspiração é o fato de ela ter matado, tá ligado? Ela ter sabotado o avião? Oficialmente, a causa do acidente foi acreditada à falha humana dos pilotos, que não tinham nenhuma experiência ou licença para pilotar a aeronave e as péssimas condições meteorológicas daquele dia. Após o Como assim?
os pilotos do avião não tinham carteira de avião. Acidente, Marina Silva tomou o manto de Eduardo Campos e prosseguiu com a campanha à presidência, disparando nas pesquisas que agora apontavam ela como a provável vencedora das eleições. Apesar do relatório oficial, surgiram diversas teorias que apontam que Eduardo Campos não morreu por conta de um acidente, mas sim por uma armação e homicídio. Eita! Primeiramente, o voo nem era para ter acontecido devido à inexperiência dos pilotos com aquele modelo de jato. Mano, é tipo, como assim, véi? E o gravador de voz da caixa preta estava inoperante. A CENIPA, órgão da Força Aérea responsável pela investigação do caso, negou acesso a dados coletados pela unidade de coleta de informações do avião sobre o pretexto de proteger os direitos autorais da fabricante. Que? Alguns membros da família de Eduardo Campos seguem afirmando que o caso não foi um mero acidente, mas sim um assassinato, com o irmão de Campos inclusive pedindo a reabertura das investigações. As principais teorias da conspiração em volta do caso afirmam que o avião de Campos foi sabotado pelo governo Dilma, pois meses antes do acidente, a presidente assinou uma lei que garantia sigilo de caixas pretas de acidentes aéreos. Outra teoria afirma... Peraí, o que tá escrito aqui? O que falou aqui? Peraí, volta aqui. Sabotado pelo governo Dilma, pois meses antes do acidente, a presidente assinou uma lei que garantia Mano, sigilo de caixas pretas de acidente. o pior é... Mano, sabe o que é pior de teoria da conspiração? É quando os caras têm munição, véi. Esse é o pior de teoria, mano. Aéreos. Outra teoria afirma que Marina está envolvida no caso devido à sua misteriosa intuição que a impediu de entrar no voo marcado e porque foi após a morte de Campos que ela tomou o protagonismo da campanha e quase se tornou presidente. Outra teoria afirma que Campos teve seu voo sabotado por criminosos envolvidos no esquema de corrupção da Odebrecht, um escândalo que Campos estava envolvido, tanto que, de acordo com o Ministério Público, o próprio jato particular de Campos que sofreu o acidente foi comprado com dinheiro de... Essa daí eu acho já um pouco mais crível, sabe? Tipo, foi queima de arquivo dos caras, tá ligado? Essa aí eu acho já mais crível, tipo, com certeza foi queima de arquivo, ele sabia demais. Aí eu acho o bagulho mais, assim, aceitável, vai. Opina? Então ele teria sido morto para não poder delatar? Contudo, a causa oficial do acidente segue sendo o erro humano e não, com certeza foi erro humano, mano, mas tipo, tinha tanto bagulho errado pra dar ruim ali, velho. Inclusive, falando em acidente de avião, velho, tá tendo tanto acidente de avião ultimamente, a gente não tá vendo nenhuma notícia sobre as caixas pretas desses aviões, mano. O que tá acontecendo, velho? Desistiram da ideia de ter um bagulho indestrutível dentro do avião, que registra tudo que os caras fazem dentro do avião, pra saber o motivo de ter tanto avião caindo? Que merda é essa, velho? Clima. Em 1954, o presidente do Brasil... Ah, foi o Vargas que foi assassinado? Será que foi ele? Agora não sei. O Getúlio Vargas cometeu Ah, não, ele foi suicídio, verdade. Ah, é verdade! Ele cometeu suicídio, acho que por pressão, né? E a teoria de que o suicídio dele foi arranjado, mano. Ah, tá, velho. No Palácio do Catete, após ofensivas políticas de grupos de oposição, ameaças de militares e uma fracassada tentativa de assassinato contra um jornalista anti-governo. O presidente foi morto em sua cama, de pijamas, com um tiro no coração, um revólver ao seu braço direito e uma carta de suicídio onde expressava seu objetivo de se tornar um mártir e sair da vida para entrar para a história. Contudo, no mesmo momento que a morte de Vargas foi anunciada, também surgiram teorias que o presidente, na verdade, havia sido assassinado e que a história do suicídio foi apenas uma cortina de fumaça, narrativa que foi repercutida por jornais pró-Getúlio na época. De acordo com a autópsia, o tiro que matou Vargas acertou o coração de Vargas pelo lado esquerdo e de baixo para cima, o que é bastante incomum para um suicídio. Também foi questionado como que a carta de suicídio de Vargas havia sido escrita em uma máquina de escrever, sendo que o presidente não sabia datilografar. Mas não, calma aí. Você não precisa saber datilografar para escrever numa máquina de escrever, tá? Quando a gente fala datilografar, é você escrever rápido. Talvez o Vargas, ele ficou ali 5 horas na frente da máquina de escrever, mas ele conseguiu escrever, mano.
Ele foi apertando botão por botão com o dedo indicador dele até dar tudo certinho. Porque, mano, eu já mexi numa máquina de escrever e numa época que eu não sabia digitar direito no teclado, mano. E eu consegui escrever coisa na máquina de escrever. Era lerdo? Era lerdo, mas não é impossível. Posteriormente foi confirmado pelo redator do discurso de Vargas que foi ele quem publicou aquela versão para a imprensa e a carta original de Vargas era a mesma, porém escrita à mão. Ah, ok, tá. Também surgiu um boato que o travesseiro de Vargas continha sinais de estrangulamento, mas eu não achei nenhuma fonte para isso, além de lendas populares. Provavelmente é teoria mesmo, tá ligado? Que ele foi assassinado. A Guerra do Paraguai foi orquestrada... Guerra do Paraguai foi orquestrada pela Inglaterra! Por quê, mano? Pela Inglaterra, é uma teoria repercutida por nacionalistas paraguaios e setores da esquerda brasileira que afirmam que o Império Britânico usou de sua influência para fazer o Brasil e a Argentina invadirem o Paraguai. Oficialmente, a Guerra do Paraguai começou quando o Brasil interviu na Segunda Guerra Civil Uruguaia no... A guerra do Paraguai, ela pode se resumir no tipo assim, tava o Paraguai e o Uruguai tretando, sabe? Tretando do nada. Aí do nada, o Paraguai chega e fala: ah, mano, tô precisando de terra. Vou começar a pegar a terra do Brasil. Aí eles começaram a invadir o Brasil. Eles começaram a invadir o Brasil. Aí o que a gente fez? É óbvio, mano. A gente botou a cobra pra fumar, velho. A gente caiu em cima dos caras, mano. E a gente é brabo, velho. Não mexe com a gente, não. No lado do Partido Colorado, enquanto a ditadura paraguaia, liderada por Solano Lopes, apoiava o Partido Blanco. Em resposta à entrada de tropas brasileiras no Uruguai, Solano ordenou uma invasão ao Brasil e também uma invasão contra a Argentina após ela ter recusado um pedido de acesso militar do Paraguai para que as suas tropas passassem pelo país. De acordo com a teoria, a Guerra do Paraguai na verdade aconteceu pois a Inglaterra havia influenciado os países da Tríplice Aliança. Mano, ô Cami, pior que isso daí, velho, é tipo, todo país é assim, mano. Todo país é assim, tanto que é impossível você aprender história de verdade em escola. Tipo, ensino fundamental e ensino médio. É praticamente impossível. Porque sempre a história, ela vai ser deturpada pra vender alguma ideia na escola, mano. E eu não tô nem falando de coisa política, mano. Tipo, nos Estados Unidos, você vai aprender que os Estados Unidos são heróis. No Japão, você vai aprender que o Japão é um herói. Na China, vocês vão aprender que a China é um herói. Ainda mais na China, né? Conhecendo como é que são os chineses. Mas enfim, todo país vai tentar vender a imagem de que eles são os sofridos e bonzões ao mesmo tempo para outros países, tá ligado? Então, se a gente ganhou a Guerra do Paraguai, mano, a gente é uns desgraçados pro Paraguai, mano. Véi. Você acha que a história da cobra fumar lá da Segunda Guerra é contada nos livros de história alemão? Não é, velho. Não é, mano. Aliança a invadir o país, pois o Império Britânico via o Paraguai como uma ameaça à sua influência no continente. A maior evidência apresentada é o fato de bancos ingleses e a família Rothschild terem concedido empréstimos ao Brasil e Argentina durante o percorrer do conflito e declarações hostis ao Paraguai por diplomatas britânicos. Paulo César Farias foi basicamente, vocês ajudaram o Brasil, a guerra, a culpa é de vocês, a teoria da conspiração dos caras, mano, sendo que provavelmente a gente só pegou empréstimo pra poder pagar as armas que a gente usava, velho, porque, não sei se vocês sabem, mas o Brasil não tem arma, a gente importa tudo de fora, velho. Um empresário e tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor, PC Farias viria a ser o protagonista de um grande escândalo de corrupção que ficaria conhecido como o Esquema PC Farias, onde empresários pagavam propinas para a campanha de Fernando Collor e, em troca, o presidente concedia favores políticos para esses empresários. PC Farias, sendo o tesoureiro da campanha de Collor, agia como a laranja. Esses bagulho que aconteceram entre 1900 e 1999, eu não manjo muita coisa não, velho. Então, tipo, eu não tenho muito o que comentar. Eu sei de uma teoria ou outra ali, tá ligado? Mas tem umas teorias que é muito obscura, mano. Tipo... eu tenho umas teorias, tipo, caraca, velho, por quê, mano? Por que isso existe, velho? Ou testa de ferro desse esquema, ou seja, era ele quem intermediava esse processo. O dinheiro das propinas era depositado nas contas de PC Farias no Brasil e no exterior, que então eram gastos na campanha de Collor.
Após o impeachment de Collor, PC fugiu do país e desapareceu até ser capturado em Bangkok, Tailândia. Contudo, ele foi apenas condenado por falsificação de documentos e 7 anos de cadeia, mas foi solto 7 meses depois para cumprir sua pena em liberdade condicional. Em 96, PC Farias e sua esposa foram encontrados mortos a tiros em sua casa na praia. A narrativa oficial... Caraca, mano, por que todas as teorias de conspiração brasileira, ou elas envolvem bagulho muito bizarro envolvendo ET, ou elas envolvem morte, ou os dois? oficial da polícia foi que Paulo foi morto pela sua própria esposa por ciúmes enquanto ele dormia, e depois ela matou a si mesma. Os seguranças de PC Farias até seriam julgados por suspeitas que eles teriam efetuado o crime, mas foram inocentados por falta de provas. A versão que afirma que Paulo foi morto por sua esposa não é muito aceita por peritos da polícia até hoje em dia, e até hoje também não sabe quem matou o casal. Em 2024, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil iniciou a construção de um novo prédio em Brasília, com uma profundidade de até 30 metros. Iniciou-se então um rumor nas redes sociais que essa nova embaixada possuiria 9 andares subterrâneos, o que alertou o Congresso, que exigiu uma explicação da embaixada. De acordo com a Embaixada Americana no Brasil, a profundidade dessa nova estrutura se trata de pilares para garantir a estabilidade da estrutura. Oxi! É isso, mano. Dentro de Brasília tem uma área 51 2.0, guys. É isso aí, mano. E que o novo edifício possui apenas um andar subterrâneo e não 9. Em 1900... Ah, guys, os alienígenas do Brasil, a gente sabe pra onde é que foi. O ET Bilu tá preso lá? Provavelmente. Em 1995, desapareceu uma menina de 11 anos chamada Aline, na cidade de Carapicuíba, São Paulo. Foram circulados boatos que a menina havia sido sequestrada por um grupo de palhaços que a raptaram e a levaram embora em uma Kombi. E então, a lenda da gangue de palhaços de Kombi se espalhou por toda a região da grande... A gangue dos palhaços de Kombi. Vocês lembram de quando no YouTube tava tendo aquela trend do palhaço assustador, mano? De São Paulo? Vários pais passaram a proibir seus filhos de saírem sozinhos na rua, e vários palhaços de circo foram ameaçados por conta dos rumores. A história da gangue dos palhaços ficou famosa pelo país inteiro após o jornal Notícias Populares ter uma série de matérias contendo relatos sobre essa gangue. Embora o jornal esclarecesse que estes se tratavam de apenas rumores e relatos, a maioria dos leitores seguiram acreditando na existência da gangue. Houve inclusive um retrato falado de um dos membros dessa gangue, um homem afro-brasileiro musculoso de camisa azul e acessórios de palhaço, o que contribuiu para a veracidade dos rumores ao olhar do público. A Polícia Federal realizou uma investigação e concluiu que a gangue dos palhaços nunca existiu e tudo era nada mais que uma história popular. Até os dias de hoje, existem pessoas de idade que se lembram da gangue dos palhaços como algo que realmente aconteceu. O caso... Mas e a menina? E essa menina sequestrada? Seguini é uma das tragédias mais infames e controversas da história do Brasil. Ai, nossa, mano. Ai, que ódio desse daqui, mano. Nossa, essa história, velho, demonizou tanto videogame, velho. Era na televisão o dia inteiro, você vendo um monte de programa crente falando que videogame incentiva a violência, não é pra deixar o filho jogar videogame, que ele ia matar sua família. Ai, cara. Em 5 de agosto de 2013, todos os membros de uma família foram encontrados mortos em sua casa. As vítimas eram 5 pessoas, entre elas o pai e a mãe, que eram policiais militares, e o filho do casal, um menino de 13 anos chamado Marcelo. Marcelo foi encontrado morto no banco de trás do carro da família, enquanto as outras 4 vítimas estavam em seus colchões, mortos enquanto dormiam. Após investigações e análises da perícia, a narrativa oficial afirma que foi Marcelo quem matou seus pais e sua família enquanto dormiam. Então, o garoto pegou o carro... Eu vou falar a verdade pra vocês aqui, mano. Vocês realmente acreditam que foi um moleque que fez isso?
Vocês acham que foi uma criança, 13 anos, que fez isso? Respondam honestamente, mano. Porque eu acho que não, velho. Ainda mais, eu não sei se o menino Thomas vai falar, mas é porque essa família era envolvida com os bagulho de corrupção. Então, da família, dirigiu até a escola, voltou para casa e então cometeu suicídio no banco de trás do veículo. O motivo do crime foi dado ao fato do garoto sofrer com falta de oxigênio em seu cérebro desde a infância, o que fazia ele suscetível a surtos violentos. Outra evidência que apontava para Marcelo ser o perpetuador era o fato dele jogar o videogame Assassin's Ai, mano, que ódio, velho. Creed, que teria o motivado ou ensinado a cometer assassinatos. Eu acho que não tem nada no Assassin's Creed que tenha a ver com o que aconteceu, mano. Nada. O fato que ele fez. Ah, você não! Esse cara não, velho. A possibilidade dele realizar as mortes, matar e de repente isso ser pra ele como se fosse um joguinho de videogame que não era real. Por quê? Só pra explicar, mostra aqui. Esse era o jogo que ele brincava, né? Assassin's Coitada da Ubisoft, mano. Coitada da Ubisoft. Além de fazer jogo bugado, foi acusado de ensinar uma criança a matar, velho. Creed. O Assassin's Creed é nada mais... Desculpa, eu tirei fora de hora. O que é? Nada mais é o que está escrito aí, assassinos por convicção ou por crença. É um dos jogos mais em moda entre a garotada, é uma morte atrás da outra e já proibido em alguns lugares. E pode botar o menino. Eu pergunto à senhora, doutora, ele pode ter saído desse mundo real por um mundo de ficção? Vamos ser honestos, mano. Se foi realmente por causa do videogame, a culpa foi dos pais. Por quê? O moleque tava jogando um jogo que não era da faixa etária dele, tá ligado? O moleque tava jogando um jogo pra maior de 18. O moleque tinha 13. 5 anos abaixo da faixa etária dele. Então, se ele realmente fez isso por causa do videogame, coisa que muito provavelmente não foi, tá? Muito provavelmente não foi. E tem indícios fortes disso. Foi responsabilidade dos pais, mano. Minha mãe me mostrou essa matéria. Eu só respondi com: você me viu jogar Super Mario? Você já me viu arrumando um cano? Você me viu jogando jogo da vida? E eu ainda sou pobre. Exatamente, mano. Mano, não dá, velho. Tipo, é que, tipo, como é que eu posso dizer? Eu nunca fui jogar jogo muito violento, tá ligado? O ápice de violência que eu joguei numa certa época da minha vida foi Overwatch. Foi quando eu consegui um PC gamer e eu consegui rodar Overwatch pela primeira vez, foi muito bom, eu me diverti demais com o jogo. E cara, não é porque eu jogava Overwatch e mesmo assim eu não tinha vontade de sair teleportando igual a Tracer. Nunca virei uma lésbica igual ela, que eu jogava muito de Tracer no começo. Eu nunca quis ter um amigo pássaro igual o Bastion, tá ligado? Então assim, não é assim, mano. Não é, véi. Seus pais sabem que o moleque não tem mente pra jogar isso porque o deixaram. Aí a culpa vai pro videogame. É que a responsabilidade nunca é do pai que faz bosta. Nunca. A culpa é sempre do videogame. É o que eu falei. É o bagulho lá do Gilberto Barros. A culpa não é do bagulho. A culpa é do videogame. Não tem esse negócio. Ai, o meu filho fez tal coisa de ruim. Obviamente a culpa é do GTA. A culpa não é de eu que sou um péssimo pai. Dá-lhe Record, mais uma gabaritada. Exatamente, mano. Mano, e você pode ver. A Record é a única que falava desse jeito do Assassin's Creed. A Globo não falava, mano. Ficção do nada. Mas sabe o que é isso, né? Eu posso ser bem aberto com vocês, mano. Vou ser bem aberto com você mesmo. Eu já falei. A Record é um canal crente. E religiões desse tipo querem que os seus fiéis, eles sempre fiquem fazendo coisas de Deus, né? Tipo, deem sua vida pra igreja. Então, se a criança, ela tá jogando videogame, ao invés de ir pro encontrinho do culto, onde eles vão ser manipulados completamente pela igreja, não pode jogar videogame. Mas como é que você convence o pai que o videogame é errado? Falando que ele mata pessoas. Fazer o quê, né?
É possível. A gente sabe que crianças vulneráveis, ou adolescentes vulneráveis, eles podem ser influenciados, sim, por esses jogos, pela banalização da morte. Literalmente não tem um estudo científico falando isso. Mas sério, mano, não tem um estudo científico que prove isso. Na verdade, tem estudo científico provando o contrário. Me parece que, como vocês disseram, ele tinha um pensamento obsessivo de ser um assassino. Exatamente. De repente, ele pode ter entrado num estado de alteração de consciência e feito tudo isso até de uma forma calma, mas a gente sabe que isto não é... Joguei a game about digging a hole. Agora meu quintal tem um buracão no meu quintal porque eu quero muito achar o tesouro que tá enterrado lá embaixo. É algo natural e algo comum. Esse menino deveria estar passando por um momento muito difícil, em tese, tudo em tese. Não, o pior é isso, mano. Tipo, demonizam o videogame como se todo jogo fosse sobre violência, velho. Igual aqui em casa, mano. Aqui em casa minha mãe sempre demonizou desenho japonês. Sempre. Porque todo desenho japonês era espírita, tá ligado? Independente do desenho. Sabe? Tipo, Dragon Ball, espírita. Naruto, espírita. Tá que Naruto... Os caras realmente mexem com o demônio, mas enfim. Mas enfim. Qualquer desenho japonês era, mano. Então, tipo, na infância eu quase não via anime, mano. Eu quase não via anime quando eu era menor. E que ele não verbalizava, ele não contava. Contudo, existem várias pessoas que contestam a narrativa oficial, afirmam a inocência de Marcelo e apontam que a família foi assassinada por alguma outra pessoa ou grupo de pessoas. Evidências que apontam para essa versão incluem: Marcelo era um adolescente de 13 anos e provavelmente não sabia atirar ou dirigir. Alguns laudos apontam que não foram encontradas digitais de Marcelo na arma ou resquícios de pólvora em suas mãos. As manchas de sangue encontradas nas paredes não correspondiam com alguém da altura de Marcelo. O cadáver do pai da família estava em um estado de putrefação, ao contrário dos demais. Testemunhas afirmaram que viram 2 indivíduos pulando o muro da casa no dia do ocorrido. Após os corpos serem descobertos, mais de 200 policiais entraram na cena do crime, o que poderia ter... 200 policiais entraram numa casa pequena. E sobre isso aqui do vídeo, mano, 200 policiais entraram na casa, as manchas de sangue não era de baixo pra cima, era de cima pra baixo. Então, assim, só acho que talvez não seja uma criança, assim, que tenha matado, né? Não sei. Terminado a cena, e um ano depois, foi feita uma reportagem na Band que afirmava que haviam mais de 100 horas de gravação relevantes que não passaram pela perícia. Esta é parte das centenas de horas de gravações que nunca chegaram às mãos da perícia, mesmo constando no processo. Nossa equipe teve acesso exclusivo ao material. 1h15 de 5 de agosto do ano passado. De acordo com a polícia, esse carro prata era dirigido por Marcelo Pesseguini logo depois de matar os pais, policiais militares, a avó materna e a tia-avó. Repare bem nessas imagens. O motorista está com as mãos em cima do volante e no banco de trás vemos o que parece ser um vulto. O veículo com os faróis apagados estaciona e pisca 4 vezes a lanterna traseira como se estivesse enviando um sinal. Para aumentar o mistério, 40 segundos depois, 2 carros escuros com películas protetoras nos vidros passam em baixa velocidade. Uma das teorias mais populares afirma que a família foi morta pela própria Polícia Militar de São Paulo por conta de supostos conflitos que o pai tinha com a instituição e que a cena do crime foi manipulada para sugerir que foi Marcelo quem matou sua família. Dito isso, a versão oficial segue sendo a que Marcelinho foi quem matou seus pais em um surto de violência. É aquilo, como passou tempo demais, não dá pra investigar, tá ligado? Mas, mano, não foi, moleque. Eu, muito triste, digo pra vocês, mas não foi, moleque. Na minha época, meus amigos não podiam ver Ben 10 porque a Record falou que o 4 braços era um demônio que ia dominar o seu corpo e ia da criança que visse. Só eu via Ben 10, cheguei a sofrer bullying por causa de putz grila, mano. E pior que bullying normalmente é por inveja, né?
Camada 3, águas profundas. Existe uma teoria que aponta que os fenícios descobriram o Brasil. Quem que eram os fenícios mesmo? O povo da Fenícia, mas onde é que fica a Fenícia? Onde fica a Fenícia? Eu quero saber antes de eu continuar dando play no vídeo. Ah, tá, é lá perto do lugar onde aconteceu tudo da Bíblia. E estabeleceram uma forte presença no Nordeste brasileiro, milhares de... Que? Especificamente no Nordeste. de anos antes da descoberta dos portugueses. O maior defensor dessa teoria foi o historiador e professor austríaco Ludwig Schwenhagen, que fez uma série de textos afirmando que os fenícios haviam chegado no litoral brasileiro por meio de correntes marítimas. Os fenícios se estabeleceram na região e se tornaram os povos tupis por conta de algumas semelhanças linguísticas entre a língua tupi e a língua fenícia. De acordo com Schwenhagen, os povos tupis eram divididos entre 7 tribos e habitavam uma terra chamada Caraíba, um grande pedaço de terra firme que se localizava no Mar do Caribe, e após Caraíba afundar no oceano ou passar por alguma crise que resultou em seu fim, os povos tupis migraram para o norte do Brasil. Uma coisa que sustenta essa tese são relatos do padre Antônio Vieira, onde indígenas tupis lhe relataram que seus povos migraram para o norte do Brasil, de um país que já não existia mais. No final do século XIX e início do século XX, foram encontradas supostas inscrições arqueológicas no Nordeste brasileiro que continham textos escritos na língua fenícia, datados em 500 a.C. Apesar de vários arqueólogos e historiadores terem estudado essas inscrições e afirmado que elas são fraudadas, vários outros arqueólogos e historiadores fizeram seus próprios estudos e concluíram que elas são legítimas ou que é impossível determinar se é fraude ou não. Tancredo Neves foi o primeiro homem a ser eleito presidente após a queda do regime militar em 85, fazendo... Mano, essa aqui... Bizarro, mano. Caraca, mano, os caras andaram, viu? Tipo, eu sei que, tipo assim, os indígenas, pra quem não manja, mano, os nativos americanos, especificamente falando, tanto os do norte, tanto do sul, é tudo... Ai, não posso falar esse nome desse país, mano. A Twitch não gosta, véi. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar... mostrar literalmente ilustrando, porque falar o nome eu não consigo. Eu não posso, né? Mas será que dá ruim a palavra, mano? É de um país ali muito gelado, perto do Everest, que fica perto da Rússia. Vocês sabem qual que é, mano. Vocês sabem qual que é. Então, os nativos americanos, tanto do norte quanto do sul, é tudo de lá. Porque eles saíram de lá, foram andando pra esquerda e chegaram aqui, tá ligado? Dele, em teoria, o primeiro presidente da República Nova. Porém, Tancredo morreu antes de tomar posse devido a complicações com a síndrome de resposta inflamatória sistêmicas. A morte de Tancredo foi repleta de mistérios, como o fato de sua condição ter sido escondida do público, rumores do público que Tancredo já estava morto desde as eleições, essa foto publicada para refutar a narrativa que Tancredo já estava morto, mas ela só acabou deixando as coisas piores, pois o Tancredo parece... Caraca, mano, essa foto o cara realmente tá parecendo um defunto, velho. Morto na foto, e sem falar que a própria causa de morte... Tio Paulo! Mano, tá idêntico ao defunto, mano. Oficial não foi divulgada. Uma das teorias mais icônicas sobre a morte de Tancredo Neves afirma que o presidente, na verdade, foi assassinado pelos militares, pois estes queriam o vice de Tancredo, José Sarney, no poder, pois seu partido, o PDS, apoiava o regime militar. O que mais tem é teoria política, mano. Porque, mano, tem uns bagulho que aconteceu aqui no Brasil que são bizarros, velho. A gente acha a política gringa complicada, mas a do Brasil, o que tem de polêmica, de bosta acontecendo o tempo todo. Ai, velho. De acordo com essa teoria, as complicações de Tancredo se deram por conta de um envenenamento, evidenciado pelo fato de seu mordomo também ter sofrido com dores agonizantes na barriga
e morreu apenas um dia depois de seu patrão. O manuscrito 512 é um arquivo escrito em 1753 por bandeirantes que exploravam o interior da Bahia. O grupo de bandeirantes avistou uma enorme montanha brilhante e tentaram a escalar com a expectativa de encontrar cristais e metais preciosos. O grupo acampou e descobriu uma espécie de entrada secreta por acaso. A partir da passagem, encontraram uma rota até o topo da montanha, da onde avistaram uma enorme cidade do outro lado. Os bandeirantes inicialmente confundiram a cidade com uma povoação já devidamente colonizada, mas ao inspecionar, não encontraram sequer um único sinal de vida humana. Essa cidade tinha características de uma civilização antiga, ela tinha prédios e sua arquitetura não se assemelhava a nada que os... Eu já disse isso a um artista da Nova Zelândia que eu sigo. Se escrevesse uma temporada inteira de House of Cards baseada na política do Brasil, eu teria uma... mano, seria... Olha, dourado. Pois é, mano. Caraca, velho. Portugueses ou colonos brasileiros construíam. Esse documento escrito foi enviado para autoridades no Rio de Janeiro, mas só foi de fato analisado e descoberto em 1839. Ele é legítimo e estudos comprovaram que ele foi de fato escrito nos anos 1700. Caraca. O manuscrito 512 serve como base para a maioria das teorias que afirmam a existência de uma civilização perdida no Brasil. E até hoje segue sendo um mistério que nunca foi... Mano, como é que... Mano, sejamos honestos, tá? Como que uma civilização antiga, uma cidade que ficava à luz do dia, nunca foi encontrada? Beleza, Atlântida, tá, é no meio do oceano, no fundo do oceano, não dá pra chegar lá. É Eldorado, mano? Por favor, né, velho? É só meter um satélite em cima, mano. Sendo honesto, mano. Se realmente existiu uma cidade dourada, com certeza, colonizadores, alguém foi lá, quebrou tudo, pegou todo o ouro e foi embora. Tá? Se um dia existiu, não existe mais. Igual o topo das pirâmides. O topo das pirâmides era de ouro maciço e ele foi roubado. Igualzinho aqui, tá? Se existiu, foi roubado. Se não existiu, não existiu, pronto. Foi solucionado. O pavilhão 18... Não tem um lance que a Eldorado é protegida? Mas, mano... Tem, mas tipo... O que é pior? Uma lenda de um lugar... Uma lenda do lugar que, tipo, existiu, mas ninguém achou. Uma lenda do lugar que uma entidade protege. Por favor, né, mano? Isso é brincadeira, mas se Eldorado existisse... com certeza seria, tipo, o Wakanda das ideias, tá ligado? Tipo, esse é um lugar bem mais desenvolvido que aqui. Na verdade, o Brasil tá virando One Piece. Mano, não sei se vocês manjam, mas o arco da Ilha do Céu, lá no comecinho do One Piece, é baseado em Eldorado, mano. É a cidade dourada, né, que fica no céu. Só que lá fica no céu, né? A cidade dourada que fica no céu. É um suposto laboratório secreto do governo brasileiro localizado no subterrâneo da Universidade Estadual de Campinas. Tanto lugar, mano. Se fosse na USP eu achava mais aceitável, mas na Unicamp, mano. Relevante ao caso do ET de Varginha. Sim, é a cidade Esmeralda em One Piece. Então, mano, se o Eldorado existisse, era lá, velho. Era lá, mano. Mas, tipo, caraca, mano. Que ódio, mano. Como é que a galera acredita que uma cidade secreta existe, mano? Faz nem sentido. Pô, Atlântida, eu acho mais crível a galera, tipo, da teoria de Atlântida falar, porque pode ter acontecido, sei lá, um terremoto que afundou a cidade. Eu acho mais incrível, sabe? Tipo, um lugar, ficar numa ilha pequena, não sei o que, aí acontece um terremoto, a montanha que a ilha ficava foi pra debaixo da água. Beleza, não. Compreensível. Mas um bagulho no meio do Brasil? De acordo com os ufólogos Marco Antônio Petit e José Fernando de Moraes Pinto, que são pesquisadores e especialistas no caso do ET de Varginha, o espécime foi capturado pelo governo e levado até a Unicamp para ser estudado, pois é dentro da Unicamp que existe um laboratório secreto especializado na pesquisa e Isso aqui é Unicamp visto de cima? Pior que parece mesmo um lugar de laboratório secreto, hein, mano? estudo de seres extraterrestres, denominado Pavilhão 18.
Essa narrativa é repercutida pelos próprios ufólogos, que dizem ter adquirido essas informações por meio de testemunhas e contatos no exército. A Unicamp respondeu a essas acusações. Vou começar a criar uma teoria de conspiração sobre o Chaves. Tenho uma de que o Seu Madruga tem alguns problemas com álcool, mas não é teoria, é piada do desenho, do programa. Não é teoria, não é teoria, Jason. É uma piada inteligente do programa, porque o programa ele é meio feito pra criança, só que os adultos, a gente quando cresce, adulto, a gente entende as entrelinhas, sabe? O Seu Madruga, ele dorme demais porque tá de ressaca, ele é violento porque ele bebe, tá nas entrelinhas do personagem, ele não paga o aluguel porque ele gasta tudo com cerveja. Tá nas entrelinhas. Se Eldorado ficasse mesmo na Bahia, eu como nordestino digo, ela existe e a galera da Bahia acha muito trabalho e procura. Ah não, véi. Meu irmão, a Força das Marianas é gigante, se a Atlântida existe, só pode estar lá porque é o lugar mais difícil de explorar. Mano, você fala que é o lugar mais difícil de explorar, véi. A gente não consegue tirar o Titanic debaixo d'água, véi. A gente não consegue tirar o Titanic debaixo d'água, véi. Até porque também é inútil, né? Tirar aquele navio gigantesco debaixo d'água. Mas, mano, a gente não consegue tirar o Titanic debaixo d'água facilmente, né? Facilmente, porque vai ser difícil pra caramba. Mas a gente não consegue tirar facilmente, mano. Qualquer lugar debaixo d'água é difícil, velho. Então, tipo, Atlântida é um pouco mais crível que tenha existido. Mas só a Atlântida mesmo. Acusações afirmando que não possuíam um laboratório secreto e, de acordo com o exército brasileiro, o ET de Varginha era, na verdade, um homem com deficiências mentais chamado Mudinho, que morava próximo ao local que o ET foi avistado. A Serra do Roncador é uma região localizada... Será que ele vai falar do menino, do acriano lá, que sumiu, e o quarto dele tava cheio de escrito na parede, tinha uma estátua lá gigantesca no quarto do moleque? Que foi tudo uma jogada de marketing pra ele vender o livro. Pra ele vender um livro, né? Muito bom. Bem no centro geográfico do Brasil, no estado de Mato Grosso, entre o rio Araguaia e o Rio das Mortes. A serra tem esse nome por conta do estranho barulho emitido pelas montanhas ao anoitecer, que se assemelha a alguém roncando, causado pela forma que o vento passa pelos rochedos. Obviamente é eco, né, velho? O vento, quando ele sopra rápido demais, ele assovia. Entre duas montanhas, vira eco, velho. Caraca, mano. Além dos barulhos, a serra é também conhecida por ser um grande centro de atividades paranormais e avistamentos de OVNIs. Aí começou. Durante séculos e até os dias de hoje, a maioria das pessoas e turistas que passam pela região afirmam terem visto objetos brilhantes no céu, experienciado algum evento paranormal, ou até mesmo avistado seres que se semelhavam a humanos. Ah, o chupacu de Goianinha aí de novo. É o túmulo indígena, o tipo cemitério indígena. Só faltando essa aí pra completar o bingo de teoria da conspiração de lugar sinistro, mano. Mas brilhavam e desapareciam quando avistados. Na Serra do Roncador também existe a chamada Lagoa Encantada, que recebeu esse nome por conta de crenças indígenas que a lagoa possui propriedades mágicas. Atualmente, grande parte da região é povoada por indígenas, que raramente permitem a entrada de forasteiros em certas partes da serra, por crença que elas são sagradas. Em 1925, o arqueólogo e explorador britânico Percy Fawcett iniciou uma expedição para a Serra do Roncador, acreditando que a serra escondia uma civilização perdida. Contudo, Percy e todos os membros de sua expedição desapareceram ao chegarem no local. Mesmo após diversas tentativas de resgate, Percy e seu grupo nunca foram encontrados. E embora existam teorias que eles foram mortos por indígenas ou animais selvagens, até hoje não existe uma prova concreta para o paradeiro e destino de Fawcett. A Ilha de Marajó é uma infame ilha no Pará, marcante por seu baixo desenvolvimento e escândalos de tráfico humano. Oxi! Na ilha existem inúmeros casos de pessoas desaparecidas, principalmente crianças. A Polícia Federal já prendeu inúmeros suspeitos de sequestrar e traficar crianças,
vendendo cada uma por cerca de R$1.000. Até os dias de hoje, existem relatos de pais que perderam suas crianças após sequestros. Esse caso já foi denunciado por moradores locais, por representantes da Igreja Católica, velho, por ONGs, por ministros, por celebridades, mas a crise de tráfico humano ainda perpetua por inatividade do governo. Embora esses casos já sejam trágicos por si só, existem teorias que apontam que esses escândalos da ilha de Marajó sejam apenas a ponta de um iceberg. Várias redes de pedofilia em outros países tinham vítimas vindas de países latino-americanos, e é possível que muitas das vítimas em lugares como a ilha de Epstein tenham sido sequestradas ou compradas da ilha de Marajó. Algumas teorias também afirmam que a perceptível inabilidade do governo de lidar com a crise vem por interesse, e que diversos políticos do Brasil estejam envolvidos nessa rede internacional de tráfico humano, como no caso da cidade de Coari, onde o prefeito Adail Pinheiro foi condenado a 57 anos de prisão por participar de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. A Burch... Que isso, mano? O inferno não fica... Mano, o inferno fica no Brasil, eu não tô sabendo? What the fuck? Tá, lugares pra não ir. Esse aí tá no top lugar, mano. Putz grila, mano. Que isso? Que cidade é essa, velho? What? O pior é que, mano, quando se trata de coisa de crime humano, mesmo sendo teoria, velho, eu acho mais crível, mano. É tipo assim, ET Bilu. Bobagem. Tem um lugar que sequestra uma criança pra vender pra gringo. Completamente acreditável, mano. Desculpa. Tipo, é possível. É possível, velho. Shaft Paulista, informalmente conhecida como Bucha, foi uma sociedade secreta. Bucha. Acho que essa organização é meio bucha, viu, mano? Brasileira de viés maçônicos que existiu durante um período de 100 anos, desde 1830, no início do Império, até 1930, com a ascensão de Vargas. Tinha que ser a galera da maçonaria mesmo, né, mano? Putz grila, velho. A Burschenschaft tem sua origem na Alemanha e foi trazida ao Brasil pelo imigrante alemão Julius Frank. A sociedade possuía uma restrita... Mano, tudo que envolve a maçonaria é tudo teoria da conspiração, mano. Tudo. Qualquer coisa que você escutar de galera da maçonaria, tudo teoria da conspiração. Todos. Tudo. Eu já ouvi tanta coisa dessa galera, mano. Eu já ouvi tanta coisa dessa galera, velho. Na moral. Agora mesmo o bagulho começou com a organização secreta. Mano. Onde é que a gente tá mesmo? Qual a categoria? Águas profundas, pô. Agora é só bagulho sinistro. Hierarquia. Membros deviam pagar uma taxa mensal com base em sua posição dentro dela. A única maneira de entrar era por indicação de algum membro, e ninguém dentro da bucha poderia falar, mencionar ou reconhecer a existência da bucha. Olha essa frase, mano. Olha essa frase do cara, velho. Entrar era por indicação de algum membro, e ninguém dentro da bucha poderia falar, mencionar ou reconhecer a existência da bucha. Essa frase, mano. O propósito da sociedade era proliferar o liberalismo no Brasil e apoiar a queda da monarquia. Seus membros eram encorajados a tomarem posições acabar com a monarquia? Então tem muito tempo, pô. Importantes e influentes dentro da sociedade brasileira, como professores de universidade, militares e políticos. Membros da bucha deveriam ajudar... Toda vez que ele fala da bucha, mano, é muito bom. Outros membros da bucha a atingirem seus objetivos, com o objetivo final de tomar o controle das instituições, depois do governo, e enfim, instaurar a República Liberal visionada pela sociedade. Ao fim do século XX, a Burschenschaft era uma das, ou a sociedade mais influente do país, contando com o apoio de diversos políticos e recentemente dos Barões do Café, que agora apoiavam o fim da monarquia por conta da Lei Áurea, que aboliu a escravidão e alienou os barões escravocratas contra o reinado de Pedro II. Após o golpe republicano, a Burschenschaft passou a ser a de facto governante do Brasil no período marcado por corrupção, instabilidade e eleições fraudulentas que foi a República Velha e a política do café com leite.
onde vários presidentes do Brasil e aqui a gente já tá na galera que usa chapéu de alumínio, mano. Eu acho que depois a gente for ver outros vídeos de teoria da conspiração, eu acho que eu vou fazer um asset de chapéu de alumínio, mano. Que eu que vou querer me proteger desse povo, mano, porque putz grila, velho. Isso aqui é sinistro, mano. Uma organização secreta que tá desde o início do Brasil, desde a época da monarquia e tá fazendo merda no Brasil até hoje, velho. Que isso, mano? Eu esperando a organização Esponja de lavar pratos. Literalmente o clube da bucha. Figuras influentes do governo eram membros da bucha, como Campos Salles, Prudente de Moraes, Rodrigues Alves, Washington Luiz, Júlio Prestes, Alfonso Pena, Venceslau Braz, Arthur Bernardes e Rui Barbosa. A bucha acabou perdendo seu controle após a Revolução de 30, onde um grupo de militares da chamada Aliança Liberal impediram a posse de Júlio Prestes e instauraram Getúlio Vargas no poder. A existência da bucha só seria revelada quando membros da sociedade chegaram a revelar ela após a Revolução de 30. Aparentemente não. A história da bucha exibe o quão facilmente uma nação grande como o Brasil pode ser de facto governada por uma sociedade secreta, o que alimenta teorias sobre Illuminatis, maçons e possíveis sociedades secretas em escala global. Também existem teorias que apontam que a bucha nunca foi realmente dissolvida e que até os dias de hoje o Brasil segue sendo governado por uma sociedade secreta fundada por ex-membros da bucha. Mano, é que nem eu falei, mano, é a galera do chapéu de alumínio, mano. Ratanabá. Essa é nova, essa é recente. A suposta cidade perdida na floresta amazônica. Tudo começou com uma série de artigos que afirmaram a existência... eu vi aquela imagem ali em outro lugar, hein? Não é naquela negócio da Cidade de Ouro, do artigo que não sei 500 e quanto lá, mano? De uma civilização perdida na Amazônia do Mato Grosso. Os pesquisadores dessa empresa teriam sobrevoado essa área com aeronaves equipadas com, entre aspas, tecnologia de alcance e detecção de luz e um pulso de laser, fecha. Mano! Aspas. A Terra foi plana. capaz de detectar padrões simétricos e mapear uma cidade inteira escondida por debaixo da floresta. O nome dessa mega cidade perdida seria Ratanabá, e além de ter sido extremamente avançada, ela foi fundada há milhões de anos atrás, contando com túneis subterrâneos que conectavam a cidade com outros continentes e outras cidades perdidas pelo mundo. Ratanabá teria sido a capital global. Suas entradas estão guardadas por bases militares brasileiras e véi. Suas ruínas são repletas de artefatos valiosos e metais preciosos como ouro e prata. Caraca, mano, na moral, véi. O que motiva potências estrangeiras a tentarem invadir e controlar a Amazônia. A empresa responsável... Ratanabá é basicamente a Eldorado brasileira, mano. É que, tipo... Só que essa ideia de uma cidade secreta no meio da floresta, mano, é muito uma ideia... eu ia falar sheika, mano, é asteca. É muito uma ideia asteca. Aqui no Brasil a gente não teve nenhum povo que chegou no nível dos astecas, mano. Então, assim, não tem, mano. Não é síndrome de vira-lata, é só a gente realmente... A gente não tem uma pirâmide gigantesca onde os caras faziam sacrifício cortando cabeça dos outros. Não tem. Não tem. Os astecas tinham, mas os indígenas do Brasil não tinham, não. Responsável pela publicação desses artigos sobre Ratanabá foi a Ecosistema Dáquila, cujo presidente é Urandir Fernandes de Oliveira, o mesmo homem por trás da descoberta... Não. Você de novo não. Você de novo não. Você de novo não, mano. Você de novo não. Você de novo não. Não. Ele de novo, mano. Ele de novo não. Do ET Bilu. Parece o Dunga. O Song of Healing? Song of Healing? Acho que é Song of Healing do Majora's Mask invertido. Estamos agora na Hiperbórea, que é basicamente abaixo das camadas profundas. Se antes já não tava papo
de chapéu de alumínio, agora vai ter. Agora vai ter, tá? Se já não se tinha pouco, agora todos, mano. Provavelmente todos. Nossa, velho, eu tô... Todas as celebridades são inorgânicas. Mano, começamos bem. Essa teoria, ela é global, tá? Ela não é só brasileira, não. Tem muita gente que fala que a galera... Os artistas tudo... De qualquer coisa, é tudo robô. É uma teoria que afirma que todas as celebridades, famosos, cantores, atores, vencedores de reality shows e figuras de destaque na cultura popular são fabricadas e pré-selecionadas para a fama pela mídia ou pelo próprio governo por meio de incentivos como a Lei Rouanet ou acordos secretos com empresas de mídia e gravadoras. Dessa forma, as únicas pessoas a conseguirem destaque na sociedade só chegariam a esse ponto por incentivo dessas partes, pois suas músicas sempre tocam nas rádios, pois sempre são inseridas em papéis de destaque em novelas, pois reality shows são fraudados para garantir sua vitória, etc. O objetivo seria fabricar uma galeria de celebridade que segue apenas os interesses do governo ou do estado paralelo e influenciam sua audiência para fazê-las terem simpatia pelo atual regime ou por sua agenda. O programa Paralelo foi um projeto secreto do governo brasileiro. Mano. Velho, essa teoria, mano, vai se ferrar, velho. Que isso, mano? Programa Paralelo, que é isso, mano? Sim, claro, o Davi Brito vai te influenciar falando, calma, Calabresa. Mano, não é possível que o Calma Calabreso não seja uma pessoa de verdade, mano. Porque eu duvido um robô fazer aquilo, mano. Para desenvolver e fabricar combustíveis nucleares e bombas atômicas. O projeto começou em 1979 e trouxe resultados satisfatórios, com inovações na tecnologia de enriquecimento de urânio e o estabelecimento da Nuclebras, uma... Nuclebras, eu acho que isso não existe, mano. É o sonho do Paulo Cogos aí, mano. Uma estatal que publicamente tinha propósito de meramente pesquisar e desenvolver a tecnologia nuclear do país, mas provavelmente também contribuiu para o desenvolvimento da bomba atômica. A partir dos anos 80, o governo brasileiro criou uma base militar na região da Serra do Cachimbo, cujo objetivo era testar... A ideia já é meio fumada das ideias, mano. Aí é o lugar que eles escolhem pra fazer a base secreta da operação é a Serra do Cachimbo. Ah, velho. Tão pedindo pra eu zoar, mano. As bombas atômicas do programa Paralelo. A base era extremamente sofisticada e possuía uma rede... Ontem eu entreguei um currículo lá, assim, eu vi o ZT Bilu na limpeza. Túneis de mais de 320 metros de profundidade. Em 85, o regime militar caiu e o novo governo expôs o programa Paralelo ao público e buscou encerrá-lo. A nova Constituição Brasileira de 88 expressivamente proibiu a obtenção de armas nucleares. Ainda em 88, o presidente José Sarney extinguiu a Nuclebras e o Programa Nuclear Brasileiro foi oficialmente encerrado em 1990 pelo presidente Fernando Collor, quando este assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear e demoliu a base da Serra do Cachimbo. Apesar do programa Paralelo ter oficialmente encerrado em 1990, grande parte da infraestrutura do programa segue existindo até os dias de hoje, principalmente ao que se trata do enriquecimento de urânio, onde o Brasil é um dos líderes mundiais. Em 2010, o pesquisador alemão Hans Hill, que também chefiou um departamento na OTAN e é um especialista em armas nucleares, afirmou que o Brasil poderia estar secretamente construindo uma arma nuclear, burlando o Tratado de Não Proliferação e que o programa Paralelo não tinha realmente encerrado em 1990. Ainda de acordo com Hans e com o norte-americano Laboratório Nacional de Los Alamos, o Brasil, se quisesse, poderia criar uma bomba atômica em mais ou menos 3 anos.
Algumas teorias afirmam que o Brasil possui uma situação parecida com a de Israel, onde o governo possui de fato armas nucleares, mas simplesmente esconde isso do público para evitar complicações diplomáticas. Ah, véi. O tesouro da... É, muita teoria, mano. É muita O Brasil, mano. Véi. Acha mesmo que o Brasil conseguir guardar segredo? Eu nem duvido da bomba nuclear. Eu duvido do segredo. A bomba nuclear, caguei. Eu duvido do Brasil conseguir guardar segredo, mano. Trindade é um suposto tesouro escondido por piratas no arquipélago brasileiro de Trindade e Martim Vaz. Tudo teria começado em 1880, quando um pirata inglês conhecido como Zulmiro escreveu uma carta detalhando a localização de um tesouro que continha ouro em pó, ouro em barras, prata, libras e moedas de outros países. O tesouro estaria escondido na ilha de Trindade, e a carta também tinha instruções bem específicas de como achar o tesouro, ao lado de ilustrações da ilha. Mano, se existiu, já foi encontrado. Mas eu acharia, se ele não foi encontrado, eu acharia mais plausível se ele estivesse naquela ilha que é lotada de cobra, mano. Porque, tipo, os caras foram lá, enterraram e não saíram vivo. Gold Roger foi pro Brasil. One Piece, mano, ele é real. Nos anos 1880, o explorador e escritor inglês Edward Frederick Knight já tinha escrito seu próprio livro detalhando que também tinha ouvido sobre essa lenda do tesouro e liderou uma expedição até Trindade, porém sem sucesso em achar o tesouro. A matéria do jornal brasileiro e o livro escrito por Knight sobre o tesouro acabaram atraindo vários exploradores para tentarem reivindicar. Ilha das Cobras, aqui 90%... se fosse nessa ilha, eu acharia plausível pra caramba ter um tesouro lá que ninguém encontrou. Porque você não consegue dar 3 passos naquela ilha sem dar de cara com a cobra com um dos venenos mais perigosos do mundo, tá ligado? Ela tá atrás, acho que só da Mamba Negra, sabe? Então, assim, fosse lá, plausível. Não é lá? Ah, já acharam, vai. Indicar essa recompensa para si, mas ninguém teve sucesso. Em 1949, o engenheiro belga brasileiro Paul Thiry estudou o tópico extensivamente e concluiu com base nas descrições da localização da carta e nas ilustrações que a verdadeira localização do tesouro não era em Trindade, mas sim na ilha de Ilhabela, que na era colonial foi um grande recinto para piratas no Atlântico Sul. Thiry procurou pelo tesouro até sua morte em 1979, e um de seus amigos, chamado Osmar Mas o desenho da ilha não tem nada a ver, mano. Olheiro, continuou procurando o tesouro com base nas pesquisas e feitos de Thiry, até o próprio Osmar falecer em 2011. Gugu Liberato foi um apresentador e produtor brasileiro, conhecido pelo seu trabalho no Domingo Legal e Gugu. De acordo com uma teoria, Gugu não morreu por acaso, mas foi assassinado por um de seus filhos para adquirir a herança, ou então, Gugu não morreu após uma trágica queda tentando consertar o ar-condicionado. Que isso, Gugu? Que isso? Tentando remover o cheiro de maconha da ventilação. Não existe nada comprovando isso. Mano, mas ele tava nos Estados Unidos, mano. Lá nos Estados Unidos você pode fumar rodo. O Gugu dando mó beijão aqui, velho. Que isso? E eu tô incluindo isso no vídeo só porque é uma piada interna. O Vale de Anhangabaú é uma pequena região no centro da cidade de São Paulo que é dita como amaldiçoada desde os tempos pré-coloniais. Essa região é cercada por 2 rios, o Tamanduateí e o Anhangabaú. Mas na moral, os nomes de rio aqui do Brasil é baita nome, viu? Olha que nome chique os nomes do rio, velho. O Anhangabaú era temido pelos indígenas. De acordo com eles, a água desse rio não era potável, pois ao bebê-la, você sofreria com doenças ao corpo e ao espírito, e ao cruzar esse rio, você seria perseguido por um espírito maligno chamado Anhangá. Este espírito tomava a forma de um cervo branco com olhos vermelhos tá mais... e uma cruz negra. Não é teoria, acho que tá mais pra folclore, mano. Lenda de folclore, velho. Na testa, ele era extremamente sádico com suas vítimas, e é de seu nome que vem o nome do rio.
Por conta disso, os indígenas evitavam passar pelo Vale de Anhangabaú a qualquer custo e acreditavam que todo aquele vale era amaldiçoado pelo espírito. Durante a história do Brasil, este pequeno vale foi o centro de diversas tragédias. Ele deu uma pausa que eu achei que ele tava mudando de tópico, mano. Mas não, é o mesmo tópico ainda. E eventos paranormais. É dito que todo o edifício do vale é amaldiçoado, toda a empresa acaba falindo, e todo residente tem algum encontro com o paranormal. Em 1977, uma família rica que morava no chamado Castelinho da Rua Apa foi misteriosamente encontrada morta. A versão oficial da polícia da época afirma que o irmão mais velho da família foi quem matou sua mãe e irmão, e então ele cometeu suicídio. Contudo, foram encontrados resquícios de pólvora na mão de ambos os irmãos, e o calibre das balas encontradas nos corpos dos irmãos era diferente do calibre encontrado no corpo da mãe, indicando que a família foi na verdade assassinada por outra pessoa ou grupo de pessoas. Desde esse evento e até os dias de hoje, o Castelinho é dito como um lugar assombrado, onde se pode escutar vozes e observar vultos fantasmagóricos. Em 1948, uma família que vivia em uma humilde residência do Vale também foi morta em um evento que ficou conhecido como... Os caras passam muito dos limites pra criar teoria, né, velho? Putz grila, mano. Tipo, esse aqui é lenda, não é nem teoria, tá ligado? É lenda. Não tem nem como isso aqui ser chamado de teoria. É lenda mesmo. Não devia estar no iceberg, não, mano. Isso aqui é uma lenda urbana fortíssima, velho. Porque teoria é quando, tipo assim, o caso aconteceu, foi isso, claro que foi isso, mas tem a teoria absurda de que foi outra coisa, tá ligado? Crime do Poço. A família de 4 pessoas, composta por uma mãe, um filho e 2 filhas, viviam felizes e em uma relação ótima. Contudo, o filho, que se chamava Paulo e era um professor assistente de química na USP, acabou dizendo de passagem em uma de suas cartas que sua mãe e irmãs tinham morrido. Quando a polícia chegou na casa e não encontrou nada de errado, eles questionaram Paulo sobre um poço que ele recentemente tinha construído no quintal da casa. A polícia então passou a suspeitar que algo estava de errado e chamaram o corpo de bombeiros para investigar o poço. Quando começaram a escavar, Paulo foi ao banheiro e cometeu suicídio com uma bala na cabeça. No poço, os bombeiros encontraram os cadáveres da mãe e irmãs de Paulo. Um dos bombeiros acabou tocando nos cadáveres sem uso de luvas e morreu pouco tempo depois de infecção cadavérica. Até hoje não se sabe sequer o motivo de Paulo ter feito isso, visto que apenas dias antes do crime, a família se amava. Esse bagulho de infecção cadavérica é complicado, mano. Tem tanta gente que morria antigamente por causa desse bagulho, que tem muito, assim, não sei se é verdade ou não, mas tem muita gente antiga que fala que se você for no cemitério, pra velório, essas coisas, tem que lavar a mão. Mesmo que se você não encoste em nada, vai no cemitério, lava a mão. Amava como qualquer outra. Durante os próximos, vários prédios foram construídos no Vale de Anhangabaú, e vários deles sofreram com incêndios por conta de estranhos curtos-circuitos. Um desses prédios que incendiou foi um prédio construído logo em frente à casa onde ocorreu o crime do poço. Eita. O nome do prédio era Edifício Joelma, e o incêndio matou 187 pessoas e feriu mais de 300, sendo esta a segunda maior tragédia em arranha-céus do mundo, atrás apenas do 11 de setembro. Essa parte aqui já é teoria da conspiração pra caraca. Após a tragédia, aquele edifício é dito como assombrado, e várias pessoas que adentraram no edifício após seu incêndio afirmam terem presenciado aparições de fantasmas e espíritos. A maldição do Vale de Anhangabaú continua até os dias atuais, com inúmeras pessoas morrendo de formas misteriosas no vale, ou tentando cometer suicídio, pois vozes estranhas as convenceram. Mano, é muita lenda. Isso aqui é lenda, tá? Isso não devia estar no iceberg, mano. Esses vídeos do Carlinhos estourado, mano.
Caraca, mano, muito bom, Menino Thomas. Putz, que vídeo bom, velho. Nossa, que vídeo bom. Eu vou até botar todas as notificações aqui, mano, porque eu quero... Sempre que ele lançar coisa, eu quero assistir aqui, velho. Na moral, parabéns, Menino Thomas. Que vídeo... Era o Carlinhos? Era o Carlinhos, mano. Mas enfim... É isso, esse foi o vídeo aí do Menino Thomas. Não esqueçam de entrar aí na descrição pra ver aí o canal do Menino Thomas. Se inscrevam lá, tá? O cara faz conteúdo da hora pra caramba. Ô, a edição desse vídeo aqui tá boa, viu? Que delícia.